pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Stephanie, seja muito bem-vindo no nosso cantinho. Se gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo mais uma vez. Gente, nós iniciamos aqui a introdução alimentar com a Anissa, e aí eu queria trazer para vocês um pouquinho de como está sendo tudo isso, algumas informações que eu estudei bastante também e achei interessante trazer para vocês. Não vou conseguir trazer tudo nesse único vídeo, então eu vou separar por etapas, vou trazer outros vídeos trazendo mais detalhes sobre algumas coisas para vocês. No final desse vídeo eu vou deixar momentos da Anissa aí, tendo contato com os primeiros alimentos, quais foram as reações delas. Então, não sai daí e vem comigo! Gente, nós iniciamos a introdução alimentar e a primeira pergunta que eu acho que você pode estar fazendo é: mas ela não tem só 5 meses? Realmente, ela tem apenas 5 meses e nós iniciamos com 5 meses e 10 dias, mais ou menos. E o que acontece? Normalmente, os pediatras indicam que inicie esse processo de introdução alimentar aos 6 meses. Eles sempre orientam, mamãe aguarde até o bebê completar os 6 meses. No período que eles estudaram, identificam que o bebê está totalmente pronto para estar ingerindo papinha e alimentos sólidos, tá bom? Só que o que acontece, gente? Eu vou voltar a trabalhar. Ficar dependendo só da mamadeira, isso me trouxe insegurança. Com a alimentação, eu sei que se ela não pegar a mamadeira naquele dia, pelo menos uma frutinha, legumes ela vai comer e não vai ficar sem comer o dia inteiro ou o período que eu estiver trabalhando. Mas isso não foi o único motivo para eu tomar essa decisão. Eu também pesquisei, estudei bastante, por isso eu quis trazer para vocês quais são os sinais que o bebê demonstra que ele está pronto para iniciar a alimentação e a introdução alimentar, tá bom? Esses sinais eu vou trazer aqui para vocês e a Anissa estava apresentando esses sinais. Por isso eu resolvi tomar essa decisão. Além de tudo, ela demonstrava os sinais, todos os sinais. Então eu falei, eu vou começar a testar. Se ela se adaptar bem, ok, nós continuamos. Se eu ver qualquer problema, eu interrompo a introdução alimentar e volto apenas com o leite materno, porque até então eu nunca tinha dado fórmula, nem outro tipo de alimento, nem água de coco, nada, gente. Ela estava apenas com leite materno, apenas com peito exclusivo. Quais são os tipos de sinais de prontidão? Que falam que são sinais de prontidão que o bebê demonstra que está pronto para alimentação, tá bom? Eu vou estar passando aqui para vocês. Eu anotei aqui um roteiro das coisas que eu quero falar para vocês, para que eu não esqueça. Então, se eu ler, realmente para eu passar as informações bem certinhas para vocês, tá bom? Um sinal muito importante para entender se o bebê tá pronto para a introdução alimentar, gente, é se ele está se sentando sozinho ou sem o mínimo de apoio, né? Então, é muito importante que o bebê ele esteja já sentando sozinho, ou se você coloca um pouquinho de apoio, mas ele já fica mais retinho, já fica sozinho, já é um sinal de que, um dos sinais de que ele está pronto para iniciar a papinha ou alimentos sólidos, tá bom? Então, é importante você observar se o seu bebê tem esse sinal de prontidão. O outro sinal de prontidão do bebê é pegar os objetos com a mão e conseguir pôr na boca, tá? Então, assim, não é um movimento de pinça, que isso acontece mais para frente, lá para o 7º, 8º mês, dependendo do bebê, que aí começa a ter um movimento de pinça. Porém, nesse primeiro momento, o bebê já consegue, assim como ele faz com os brinquedos, pegar as coisas e pôr na boca.
assim mesmo, né? Isso quer dizer mais um sinal de que ele está pronto para a introdução alimentar. Então, se o seu bebê já está sentando sozinho, com pouco apoio, assim, o mínimo possível de apoio, se ele já está pegando os objetos e trazendo à boca, também é um outro sinal de prontidão para a introdução alimentar, tá bom? O terceiro ponto, gente, é o reflexo de protusão, que é quando o nosso bebezinho ele tem um mecanismo de segurança que é todo o contato que ele tem com a boca, com até na mamada, de pôr a linguinha para fora, né? Então, é esse reflexo, você vai observar se você tem um bebê aí menor, aí de 4 meses, você vai ver que ele faz esse movimentinho mais ou menos assim, ele faz um movimento de pôr a língua para fora, para conhecer as coisas, na hora da mamada. Então, quando o bebê para de fazer isso, você também consegue, ele já não tá fazendo muito mais isso, já é um outro sinal de prontidão também que o bebê tá tendo, e é muito bacana você observar tudo isso no seu bebê. Um outro sinal de prontidão, gente, é o interesse pelos alimentos. Se o seu bebê demonstra interesse quando você está comendo, quando ele vê outras pessoas comendo, se ele demonstra que ele quer comer, que ele quer conhecer, enfim, também é um sinal de prontidão. Então, eu vou deixar aqui a listinha, também posso deixar na descrição, para que você possa analisar se seu bebê está tendo esses sinais de prontidão ou não, tá bom? Eu observei e a Anissa já estava ficando sentada sem quase nada de apoio. Eu sempre colocava o elefantinho para dar uma sustentação, porque às vezes ela tombava, mas ela já estava ficando sentada assim, sem muito apoio. Ela já não tem mais esse reflexo de protusão praticamente, que é de pôr a linguinha para fora, tá? Ela não tem feito mais isso. Além disso, ela demonstrava muito interesse pelos alimentos. Tudo que a gente estava comendo, ela queria pegar, ela queria pôr na boca. E ela, assim, sempre demonstrou que iria ser boa de boca. Ela sempre tá ali mostrando interesse pelos alimentos, tá? Foi uma coisa que a gente observou, assim, foi muito fácil, porque ela realmente demonstra. E tudo que ela pega, ela põe na boca. Ela pega qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz é pôr na boca com muita facilidade. Tendo esses 4 sinais de prontidão, eu resolvi iniciar a introdução alimentar e me senti segura para fazer isso. Acho um ponto muito importante de falar que você, mamãe, para fazer isso precisa se sentir muito segura. Porque eu sinto que tudo que a gente faz, o bebê sente. Quando a gente tá estressada, eu vejo que, que a Anissa sente, que o bebê sente. As nossas emoções são transmitidas para o nosso bebê. Então, se você já inicia a introdução alimentar muito insegura, falando que não vai dar certo, eu acredito sim que você acaba passando toda essa emoção, toda essa energia pro bebê. E isso acaba atrapalhando no desenvolvimento. Então, ponto, além desses sinais de prontidão que eu acho importante, é você, mamãe, se sentir segura para essa nova etapa e com a mente aberta e feliz de que vai dar certo, que seu bebê vai se adaptar pelos alimentos. Para muitas mães, essa é uma fase muito difícil, porque o bebê não come, porque o bebê não está se adaptando. Então, assim, não vai já com esse bloqueio. Vai quando você se sentir segura e acreditando que vai dar certo, que você vai ver que vai dar tudo tranquilo. Além disso, gente, existem métodos para iniciar a introdução alimentar. E eu acho importante você fazer o que você sente seguro, o que você se sente bem. Eu acho que não existe um método perfeito, não existe, esse é o jeito certo de fazer. Eu acho que o jeito certo é o jeito que é bom para o seu bebê, que é bom para você, que faz parte da rotina de vocês, que você vai conseguir conciliar. Porque não adianta nada você pôr um método que você vê aqui no YouTube, que você vê na TV, que você acha bacana, mas que não vai se adaptar à nossa rotina, que você não vai conseguir fazer direito, que o seu bebê não se adaptou, porque o bebê tem sim suas preferências. Eu penso dessa forma, essa é a minha opinião. Então, eu acho importante você analisar esses pontos. Também vou comentar aqui sobre os tipos. Aqui eu só vou comentar, mencioná-los. E logo depois dessa parte eu já vou rodar aí os momentos da Anissa conhecendo os primeiros alimentos, tá bom? No próximo vídeo, se vocês quiserem, se vocês gostarem, deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve. Ativa o sininho, porque aí você vai ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. Eu vou mostrar para vocês melhor como que eu faço no dia a dia. Quais são os cortes que eu utilizo, que são os cortes seguros para alguns métodos. Vou mostrar bem detalhado para vocês, de uma forma mais específica, tá bom? O que acontece? Existem alguns métodos
que são: o primeiro método é a papinha tradicional, que todo mundo conhece, que muitas mães preferem por alguns motivos. Um dos motivos que as mamães preferem a papinha é para se sentirem seguras. Toda mãe tem muito medo de engasgo. É o maior medo do bebê engasgar, sufocar, qualquer coisa relacionada a isso. Que é sim um risco muito grande se você não fizer as coisas direitinho. Então a papinha ou o alimento batido no liquidificador traz mais segurança para a grande maioria das mães. Além de fazer menos sujeira, tendo a autonomia da mãe para fazer esse processo de alimentação. E aí o que acontece? A parte de bater as papinhas no liquidificador não é aconselhável pelos pediatras e, na minha opinião, eu também optei por não fazer dessa forma, mas lembrando que o jeito certo é o que vai ser bom pra você, tá bom? Então, assim, gente, a parte de bater no liquidificador não é recomendada pelos pediatras nem pelos especialistas, porque é importante que o bebê comece a desenvolver o processo de mastigação. E diz os especialistas que você fazendo assim, como se fosse líquida, né? Uma papinha líquida batida no liquidificador, faz com que o bebê demore a desenvolver esse processo de mastigação e pode afetar, inclusive, na fala, tá? Então, assim, eles informam que, de acordo com os estudos, isso atrapalha no desenvolvimento do bebê. Então, é recomendado que as papinhas sejam feitas amassadas, tá bom? Pode ser bem amassadinha, mas que não seja batida no liquidificador, tá bom? Outro método é o BLW, onde o bebê é responsável por se alimentar. Basicamente, a tradução é em inglês, não vou saber falar, mas é o desmame conduzido pelo bebê. Então, onde o bebê conduz a alimentação. Você vai fazer, existem cortes seguros, que é o que eu vou trazer no próximo vídeo. Tem uma forma certa de você oferecer os alimentos. E o bebê, ele mesmo vai conduzir os alimentos e vai comer sozinho. Você não vai dar para o bebê. O que as mamães não gostam desse método? Faz muita sujeira, porque o bebê está conduzindo a alimentação dele, não é você. Então ele ainda é meio descoordenado, o bebê gosta de amassar as coisas, então ele não tem noção da força. Então às vezes você vai dar uma banana, ele vai amassar a banana. Por isso existem formas de oferecer que eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Então assim, gente, algumas mães não gostam por conta da sujeira, por conta do medo do bebê engasgar. E assim, gente, existe uma questão de engasgar e o que eles chamam de gag reflexo. Eu acho que é assim que fala. Que é quando o bebê, ele parece que tá engasgando, mas é uma forma automática que o bebê faz, que é natural, que não tá engasgando de verdade, que é um processo seguro que o corpo dele faz para estar ali nesse processo de conhecimento e ingerir o alimento, tá bom? Então, isso não é que ele está engasgando. E tem o engasgo real e tudo mais. Depois a gente pode aprofundar nesse tema também. Então, às vezes o bebê faz esse gag reflexo, que é o reflexo de gag que eles falam, não sei falar exatamente certinho, que o bebê parece estar engasgando, mas é só uma reação que ele tem ao ingerir o alimento, assim como às vezes o bebê faz como se fosse ânsia. Isso não quer dizer que o bebê não quer o alimento ou que ele não gostou.
É apenas porque ele está conhecendo e é natural que o bebê faça isso. Tanto que fala assim que você tem que dar o alimento umas 40 vezes para ter certeza que o bebê não gostou. Porque tudo é novo para ele está conhecendo, então não quer dizer que ele não gostou. Quer dizer, às vezes, que o paladar dele está se adaptando com aquele novo alimento, tá bom? Então, o BLW, as mães ficam inseguras por conta dessas coisas. Além disso, gente, com o BLW, às vezes parece que o bebê tá brincando. Porque ele não, de primeira, assim, ele não come grandes coisas. Alguns bebês, tá? É relativo de cada adaptação, de cada bebê. Mas com o BLW dá a sensação de que o bebê não tá comendo de verdade. Então, vamos dizer uma mamãe que tá sem muito leite, e que é que realmente o bebê se alimente, que ele coma mesmo e se sacie. Com BLW, ela não consegue ter essa certeza. Porque às vezes você vai dar, sei lá, um pedacinho de carne, o bebê vai ficar chupando a carne, ele não vai comer a carne. Ah, você vai dar, às vezes, uma laranja. A laranja eu acho um pouco mais fácil, banana também. Mas, vamos dizer, uma maçã. Algumas coisas você vai ver que ele vai ficar chupando e você vai ter a sensação de que ele não está se alimentando. Então, às vezes, alguma mamãe que quer que de fato o bebê se alimente, coma aquela quantidade, que ela tenha noção de quanto que ele está comendo, ela não opta por esse ponto, porque esse ponto traz insegurança para ela, a BLW, tá bom, gente? Então, esses são os maiores motivos das pessoas não quererem, as mamães não quererem o método BLW. Por conta da insegurança, medo do bebê engasgar. O outro ponto é a sujeira, que faz muita sujeira, porque é o bebê que faz esse processo de alimentação. E o outro por não ter noção e não conseguir mensurar se o bebê está se alimentando de verdade, porque às vezes parece que ele está brincando com o alimento e não comendo. Pontos positivos do BLW, gente. O bebê, ele conhece os aspectos. As coisas não são todas misturadas. Então, por exemplo, você tem que dar praticamente um alimento por vez. Você não mistura com outras coisas, como na papinha, que às vezes você mistura uma cenoura com batata, enfim, não. É aquele único alimento. Então, o bebê vai conhecer aquilo na sua textura, na sua cor, no seu aspecto. Então, sempre que ele vê uma banana, ele sabe o que é uma banana, qual é o gosto, ele vai começando a ter a relação dos alimentos. Quando ele vê um brócolis, ele já vê que é árvorezinha, ele já sabe o aspecto, a cor, enfim, ele tem o conhecimento realmente do alimento. O bebê desenvolve autonomia. Às vezes, na grande maioria das vezes, o bebê tem uma maior aceitação quando o alimento é oferecido assim através do BLW. Além disso, gente, desenvolve melhor esse processo de motor, né? De colocar as coisas na boca, o bebê vai desenvolvendo de melhor forma. Então, desenvolve a mastigação, porque é em pedaços, enfim, então ele vai desenvolvendo a mastigação e isso pode contribuir para o processo de fala do bebê, então ajuda nesse desenvolvimento. Além disso, é mais fácil de você envolver o bebê na refeição familiar, porque está todos à mesa. Então, vai se reunir para comer, você não tem que ficar dando a papinha na boca do bebê. Você põe os alimentos para ele e ele mesmo vai comendo enquanto você está comendo também. Então, é mais fácil de inserir o bebê na alimentação familiar. Todos conseguem fazer a refeição juntos, tá bom? Também ajuda no desenvolvimento desse reflexo de gag que eles falam, que é realmente esse reflexo de engasgo, traduzindo, onde o bebê faz esse processo para engolir com mais facilidade. Então, isso acaba desenvolvendo essa questão também. Além de trazer um momento divertido para o bebê, onde ele sente prazer na alimentação, onde ele se sente feliz. Esses são alguns benefícios que são demonstrados pelo BLW. Além disso, gente, tem o método participativo, onde você une a parte da papinha, que mais assim, não líquida, mas sim ela amassadinha, né? Mais pedaçuda, acho que eu posso falar assim. E também deixando o bebê pegar as coisas, tá? O método participativo, você pode dar algumas coisas com a colher e você consegue controlar se o bebê está comendo a quantidade certa, se ele está de fato se alimentando. Então, você consegue garantir isso, mas você também permite que o bebê conheça os alimentos, que ele toque, que ele ponha a boca, que ele desenvolva. Então, eu acho bem bacana o método participativo, tá bom? Então, assim, se você ainda tá inseguro, tá começando, foi o método que eu escolhi, o método participativo, para até eu saber qual é o método que a Anissa vai se adaptar melhor.
Então, gente, algumas coisas eu tenho dado na colher para ela e outras eu tenho dado no método dos cortes de BLW, tá bom? Eu percebi que a Anícia, ela prefere os alimentos mais pedaçudos, amassados de forma mais pedaçuda. Ela não gosta, gente, das coisas muito, assim, líquidas, tá? Então, assim, se fosse papinha batida, ela não gosta muito. Então, por exemplo, como eu percebi isso? Peguei um mamão, uma banana e deixei bem, assim, líquida, bem amassadinha e fui dar a boca para ela. Ela estranhou muito o aspecto e aí ela ficou fazendo muito ânsia porque ela estranhou o aspecto, tá? Quando eu já dou em pedaços para ela ou amassadinho, mais só que bem pedaçudo, como batata, outras coisas, ela come super bem, tá, gente? Então, assim, ela se adaptou melhor, ou quando eu dou método BLW, ela come muito, mas muito bem. Ela come metade de uma banana, às vezes, se for uma banana menor, ela come a banana toda nesse método BLW, coisa que a amassadinha ela já não come. Então, ela prefere as coisas mais pedaçudas mesmo, tá bom? Então, eu vi que foi um meio que eu gostei e que ela também se adaptou bastante. Então, eu tenho feito esse método participativo, onde eu coloco as duas coisas. Por exemplo, se eu vou dar uma abóbora para ela, eu dou ela amassadinha, como se fosse um purê. Eu não coloco sal, eu não coloco temperos até o momento, eu apenas amasso e dou para ela. O brócolis cozinho, dou a florzinha na mão dela e ela vai comendo, tá bom, gente? Esse foi a forma que eu encontrei aqui. Com o tempo, eu tenho feito cada vez mais BLW e deixando de amassar as coisas porque ela tem se adaptado. Mas eu tenho feito esse método participativo e tem funcionado muito bem aqui em casa, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. E aí, gente, eu vou trazendo mais conteúdos a respeito desse tema para vocês, do que eu tenho aprendido, do que tem funcionado. Vou trazer vocês o vídeo de cortes do BLW, como você apresenta esses alimentos para o bebê. Cada tipo de alimento você corta de uma forma, você apresenta para o bebê de uma forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar agora os momentos da Anissa conhecendo aí os primeiros alimentos, tá bom? E até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Um grande beijo e tchau, tchau!